Amici di Buongiorno São Paulo, oggi quero falar sobre alguns mitos da cidadania italiana. Sta cominciando un nuovo Buongiorno São Paulo, andiamo! La cosa che mi manca è andare a vivere in Italia. Il profumo della Sicilia, i colori della Sicilia. E aqui tem 32 no Brasil milhões de descendentes italianos. Buongiorno São Paulo me leva para a Itália, mesmo estando aqui no Brasil. Itália é qui! Vocês sabem que nós não trabalhamos com isso, não somos especialistas sobre cidadania, por isso temos uma amiga e parceira que é a Paula, da Zanlorenzi Cidadania. Eu indico ela como profissional e como amiga também. E se vocês tiverem interesse para tirar algumas dúvidas, pode entrar em contato, comentar aqui Cidadania já consegue ter o acesso ao contato dela e da empresa dela. Ela me ajudou também para fazer essa pequena análise sobre os mitos da cidadania italiana, alguns mitos, né? Ou mentiras também. Anotei aqui umas coisinhas. Então vamos lá. Primeiro mito que está gerando muita polêmica, especialmente nas últimas semanas, nos últimos meses, já vem se falando bastante. O governo italiano está proibindo a cidadania para os brasileiros. Bom, essa é uma mentira, porque vocês sabem, muito espertos, muito especialistas em cidadania estão falando que ainda não é lei nada, tem propostas que vão reduzir o acesso à cidadania. Mas, amigos, vamos esclarecer uma coisa. A proposta de lei no Brasil, mas na Itália, em quase todos os lugares do mundo, mas eu vou falar da Itália que eu conheço mais. Uma proposta que está dentro de uma comissão de 20 pessoas, 18, 25, ela pode mudar muitas vezes, ela vai sofrer várias alterações. É claro que a proposta com alguns tópicos vai gerar a polêmica nos jornais, especialmente, né? E nos mídias, no geral. Mas é uma proposta, né? Ela tem que sair da comissão, tem que entrar no Senado, ou na Câmara, mas normalmente começa pelo Senado, e a Itália é um bicameralismo perfeito, ou seja, as duas câmaras são iguais, têm as mesmas situações, têm os mesmos papéis. Então, se o Senado aprova, a Câmara também tem que aprovar o mesmo texto, inclusive. Então, assim, não vamos gerar um alarmismo inútil e não vamos falar de coisas que ainda não são realidades, que podem mudar. Inclusive, vamos também analisar os pontos, né? Claramente, para o detalhe técnico, de novo, convido a entrar em contato com a Zanlorenzi, que é ela que é especialista. Mas esse é um primeiro mito ou também uma mentira. Um mito mais histórico que eu já ouvi falar várias vezes de algumas pessoas, e também no social media claramente se escuta, né, muito, é que o Brasil recebeu de braços abertos os italianos e a Itália hoje tem o dever, né, o compromisso de manter essa cidadania, né, porque o Brasil acolheu. Bom, primeiro queria falar uma coisa, né, a cidadania não tem nada a ver com uma questão histórica, né? Um país pode mudar as leis da cidadania conforme ele quer, né? Apesar que a gente pode achar isso justo ou não justo. Mas a parte histórica é um pouco interessante, porque realmente os italianos vieram aqui primeiro para trabalhar. Muitos vieram sem muita, digamos, capacidade financeira. Vieram para substituir muitos trabalhos, muito trabalhador, chamamos de escravo, né? Foram também em algumas fazendas, foram em fábricas, alguns deles criaram grandes empresas porque chegaram com um pouco de dinheiro. Na verdade, em São Paulo e no Brasil, chegava muita gente com dinheiro, né? Na história se fala, e é comprovado, que os mais pobres, na verdade, iam para a América do Norte, porque lá tinha muita mais fábrica e poderiam achar um trabalho de empregado, de operário. Mas aqui
ninguém ou quase ninguém recebeu nada de graça. As terras não foram dadas de graças, né? Então, assim, esse é uma mentira, é um mito. Os italianos trabalharam duro, trabalharam escravizados em muitos casos, apesar que não é a clássica escravidão, uma escravidão mais moderna, mas trabalharam, ponto e tchau. Depois tem um outro fato histórico que eu acho que é legal falar, mas que pode até ofender um pouco a sensibilidade dos italianos, que os brasileiros libertaram os italianos do nazifascismo. Esse é um ponto que eu acho que, bom, primeiro precisamos ter uma noção das medidas da Guerra Mundial, né? Os brasileiros entraram depois que a guerra já estava começada, já para a Itália, já 3 anos, e no geral 4 anos, né, para a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, os brasileiros entraram, mandaram uma pequena, uma tropa assim, uma seleção de 20 mil, se não estou errado, brasileiros soldados, e participaram da aliança, participaram com os americanos e com os outros aliados a guerra contra os alemães e com os italianos que ainda continuaram com os fascistas, né? Então, assim, mas tem uma questão muito sensível, né? Por exemplo, na minha região teve uma batalha que os brasileiros conseguiram ganhar, conseguiram conquistar um ponto, uma fortaleza interessante, mas não pode se falar que os brasileiros quebraram a linha gótica, por exemplo, né? Que todo mundo conhece, era uma linha importante que dividia a parte onde estavam os alemães e os fascistas e a parte onde estavam os americanos e estavam chegando, né? Então, assim, esse é um ponto puramente de propaganda, né? O lado histórico não tem nada a ver. Aceito que pode ser um orgulho pelos brasileiros, mas também pode ser até uma coisa ofensiva para aqueles avós, para aquelas famílias que estavam obrigadas ou também por questões de escolha estavam lutando do outro lado, né? Então isso é importante, ou seja, os brasileiros estavam lutando não só contra os alemães, mas também contra os italianos. Então quer dizer, pode ser uma coisa um pouco sensível, complicada. Então tiraria esse fato do papo da cidadania. Não tem nada a ver a libertação com a cidadania. 4 mito muito mais interessante para mim. Os italianos não gostam dos brasileiros, né? É uma mentira grande essa, porque eu brinco que os italianos não gostam de ninguém. Não gostam dos africanos, não gostam dos chineses, dos alemães, dos americanos, dos brasileiros. Não gostam da cidade vizinha. Arezzo não gosta de Perugia, Firenze não gosta de Siena, Pisa não gosta de Livorno, Roma não gosta de Milão e vice-versa, e assim vai. É cultural, gente. Chega desse papo, porque quando você entra num novo país, você vai ter que se adaptar. Um país, e as pessoas que moram naquele país não vai mudar por sua causa. Não vai mudar e não vai ser tão gentil como talvez o brasileiro é. O brasileiro é maravilhoso. É o povo mais gentil, mais lindo do mundo. É lindo demais. Mas a gentileza que tem aqui não existe lá, não existe na Alemanha, não existe na França. Então, assim, vamos lembrar que quando a gente se muda, tem que aceitar essa mudança. Inclusive nós, italianos, quando nós mudamos de uma cidade para outra, a gente estranha. Talvez no sul da Itália as pessoas sejam mais receptivas, mais tranquilas, calmas, com a boa vontade de receber as pessoas, mas no geral as pessoas tendem a ficar um pouco mais fechadas. Então esse é um mito. O italiano não é que não gosta de brasileiros, não gosta de ninguém. Estou brincando, claramente. Mas se a gente tem que falar que o italiano não gosta de alguma coisa, o italiano não gosta de ninguém. Beleza? Então, mito. 4º mito. 5º mito ou mentira: só o consulado de São Paulo tem a fila para a cidadania, ou os consulados brasileiros. Na verdade, é uma mentira, né? O Brasil, a Argentina, Estados Unidos, todo tem fila porque tem um número grande
de requerentes, de pessoas que solicitam. E uma coisa interessante que eu posso falar, porque eu não sou conectado a nenhuma instituição pública italiana, é que eu acho que a gente se esquece um pouco, morando aqui, vivendo aqui, né, no Brasil, que os recursos que vêm da Itália são limitados. A gente imagina a Itália, às vezes, como um país europeu, como um país do primeiro mundo, que tem recursos infinitos. Mas, na verdade, a Itália vem sofrendo já faz 20 anos. Salários não crescem faz 25 anos. A economia é estagnante. Melhorou um pouco nos últimos 2 anos, um pouquinho melhorou, mas a situação não está fácil. Os recursos que a Itália tem para promover a Itália no exterior são infinitamente menores do que os recursos que os Estados Unidos têm, por exemplo. Ou também a Alemanha, viu? Também a Alemanha, claro, mais proporcional, mais parecido. Mas, no geral, se você pensa nessas filas, eu digo, precisaria ter 4 consulados aqui só em São Paulo. E isso não é possível. Isso não vai acontecer. Então, assim, eu sei que nos anos 90 ou antes tinha outros consulados, Santos tinha consulado, no interior tinha outro. Então, assim, aquela época acabou. A não ser que daqui a 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos, a Europa goze de um novo renascimento econômico e aí os recursos vão voltar a ser distribuídos também para as instituições públicas e para os consulados. Essa é a situação, né? Então, é uma outra mentira, um outro mito, a gente precisa ser realistas, gente. Então, assim, os italianos não estão contra os brasileiros, os italianos não querem fazer o mal dos brasileiros ou não querem ter um conflito. Nada, nada, nada. Simplesmente quem mora na Itália não liga muito para o tema porque está ocupado em outras tarefas e realmente é um tema específico de quem mora no exterior, né? Então, assim, eu indico mais uma vez a minha amiga Paula da Zanlorenzi. Quem quiser, quem está na plataforma Instagram, pode comentar Cidadania que vai receber o contato. E os outros, de qualquer jeito, vou deixar o link do site dela in descrição. E, come sempre, cari amici, grazie, l'Italia è qui, un abbraccio, alla prossima.